Vivemos em um tempo em que muitos proclamam conhecer a Cristo, mas poucos permanecem nele. As palavras de Jesus registradas em João capítulo 15 ecoam com força até hoje. Eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Essa afirmação não é apenas poética, mas um chamado à vida ou à morte espiritual. Pedro, que caminhou lado a lado com o Mestre, conheceu na pele o que significa permanecer e o que significa negar. Ele conheceu a glória do Monte da Transfiguração e o peso das lágrimas amargas após negar o Senhor 3 vezes. Por isso, quando escreve em sua primeira carta que fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz, Pedro não fala de teoria, mas de experiência. Ele sabe o que é vacilar e sabe o que é ser restaurado pelo olhar de Cristo ressuscitado. Esse é o fio condutor desta mensagem. Não existe fé verdadeira sem permanecer, não existe fé autêntica sem santidade, não existe discipulado sem cruz. E Pedro é testemunha viva desta verdade. No dia de Pentecostes, aquele mesmo homem que se acovardou diante de uma criada, ergueu a voz diante das multidões e anunciou: Este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O que mudou? O Espírito Santo o encheu, o fez permanecer, o transformou em rocha viva. Por isso, quando Pedro fala sobre sermos edificados como pedras vivas, não é metáfora distante, mas realidade encarnada. E aqui está o confronto necessário. Muitos querem a segurança da rocha sem passar pela purificação do fogo. Muitos querem proclamar a vitória de Pentecostes sem passar pela noite amarga do arrependimento. Mas Pedro nos ensina que a fé genuína é provada como o ouro, que a santidade é a marca dos eleitos e que o seguimento de Cristo exige abandonar a superficialidade. Ele mesmo escreve: Sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Note o contraste. O discípulo que um dia dormiu no Getsêmani, enquanto Jesus pedia vigilância, agora clama à igreja que esteja desperta. Pedro aprendeu pela dor que a falta de vigilância abre espaço para a queda e que a comunhão constante com Cristo é a única defesa contra o inimigo. Essa é a marca de um apóstolo que foi moído pelo fracasso, mas levantado pela graça. Por isso suas palavras carregam peso. Como filhos obedientes, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, sede santos em todo o vosso procedimento. Aqui está o eco da videira de João 15 e da exortação de Paulo em Efésios 5, fé sem santidade é mentira. Eis o ponto. A fé que não produz frutos é estéril e será cortada. A religião sem santidade é auto-engano e será exposta no dia da colheita. A vida que não permanece em Cristo não é apenas frágil, é morta. Pedro sabia que o discipulado não é palco de conquistas humanas, mas campo de batalha espiritual. Por isso sua voz ecoa com urgência, chamando a igreja a viver não de aparências, mas de raízes profundas em Cristo. E essa mesma voz é a que precisamos ouvir hoje. Pedro nunca foi neutro diante da verdade. No dia em que Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Foi Pedro quem respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquela declaração não veio de carne e sangue, mas do Pai que está nos céus. Ali estava o fundamento da fé cristã: reconhecer Cristo como Senhor absoluto, não apenas como mestre ou profeta. Mas perceba, o mesmo Pedro que confessou a divindade de Cristo, minutos depois tentou dissuadir Jesus da cruz. E ouviu do próprio mestre a repreensão mais dura: Arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das dos homens. Isso nos revela algo profundo. A boca pode confessar corretamente, mas o coração pode ainda resistir à cruz. E essa é a crise de muitos hoje. Quantos proclamam Jesus como Senhor, mas rejeitam a renúncia que ele exige? Quantos levantam bandeiras cristãs, mas fogem do peso da obediência? Pedro nos mostra que não basta falar a verdade, é preciso se render a ela. E essa rendição só acontece quando a cruz deixa de ser símbolo religioso
e se torna caminho de vida. Por isso, quando Pedro escreve mais tarde: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, ele fala de quem foi forjado no fogo. Ele mesmo resistiu ao caminho do sofrimento, mas depois entendeu que não existe glória sem cruz, não existe coroa sem espinhos. Essa é a lição que muitos evitam, mas que Pedro torna inescapável. Veja como isso conecta diretamente com João capítulo 15. Jesus disse: Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. A poda é dolorosa, o fogo é intenso, mas ambos são necessários para produzir vida. Pedro experimentou esse corte divino em sua própria carne, e por isso nos ensina que a verdadeira vida cristã não é confortável, mas transformadora. Paulo também reforça essa realidade em Efésios 5. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. A santidade não é acessório, é essência. A fé que não conduz a uma vida distinta, separada, purificada, é falsa. E Pedro concorda afirmando que fomos chamados para ser povo santo, sacerdócio real, nação de propriedade exclusiva de Deus. Não podemos ignorar o peso desse chamado. Se você diz que crê, mas sua vida não dá testemunho, você se engana. Se proclama Jesus como Senhor, mas continua moldado pelas paixões da carne, você mente. A fé sem santidade é mentira. Pedro conheceu a vergonha de negar o Mestre, mas também conheceu a restauração do Cristo ressuscitado. Por isso, ele tem autoridade para dizer: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. O mesmo homem que se exaltava no impulso, agora aponta o caminho da humildade. E aqui está a chave: a santidade não nasce do orgulho religioso, mas da submissão humilde ao Deus Santo. Não é autoproduzida, mas fruto de permanecer na videira. Não é conquista humana, mas resultado do Espírito que purifica e fortalece. Pedro aprendeu que a fé não é um discurso bonito, mas um caminho de obediência. Aprendeu que santidade não é um ideal distante, mas a marca de quem foi separado por Deus. Aprendeu que o fogo da provação não destrói, mas refina. E agora nos chama a viver essa mesma realidade. Você percebe? A mensagem de Pedro não é suave nem confortável. É urgente, é confrontadora, é radical. Ele não fala de um cristianismo de fachada, mas de uma fé que resiste ao mundo, que vence o pecado, que persevera até o fim. Pedro é o apóstolo da transformação. O pescador impulsivo, que oscilava entre coragem e medo, tornou-se o pregador ousado no Pentecostes, proclamando diante de multidões aquilo que antes temia confessar a uma serva no pátio. Esse contraste revela a obra do Espírito em alguém comum, mas rendido. No livro de Atos, encontramos Pedro levantando-se cheio de autoridade, dizendo: Este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aquele que negou o nome de Cristo agora o proclama sem medo. Essa é a evidência de que a fé verdadeira é inseparável da transformação interior. E é isso que falta em muitos púlpitos e corações hoje. Pregamos uma graça barata, que promete perdão sem arrependimento, céu sem cruz, coroa sem sofrimento. Mas Pedro jamais nos permitiria tal ilusão. Quando escreve em sua primeira carta, ele diz: Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em todo o vosso procedimento. Aqui não há espaço para relativismo. A vida inteira precisa ser separada para Deus. Esse chamado ecoa o que Jesus disse em João 15: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Amor não é sentimento subjetivo, mas obediência prática. Pedro entendeu que amar Cristo significava obedecê-lo até as últimas consequências. Lembre-se da cena à beira do mar da Galileia, quando o ressuscitado perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? A cada resposta, Jesus não apenas recebia palavras, mas entregava uma missão: apacenta as minhas ovelhas. Amor verdadeiro se expressa em cuidado, sacrifício e entrega. Hoje precisamos dessa mesma restauração.
não de um cristianismo de discursos, mas de ações, não de um amor sentimental, mas de obediência concreta. Pedro sabia que o seguimento de Cristo custaria tudo. O próprio Jesus lhe disse: "Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres." E com essas palavras indicava com que morte Pedro glorificaria a Deus. A fé de Pedro não foi isenta de falhas, mas foi perseverante até o fim. Isso é crucial para nós. A vida cristã não é definida pelos tropeços, mas pela fidelidade final. O chamado é perseverar até a coroa da glória que não murcha. Por isso, Pedro conclama: "Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé." A santidade não é vivida em neutralidade, mas em resistência ativa. Resistir firme é o sinal de quem permanece na videira. O Espírito Santo transformou Pedro para que sua vida fosse testemunho. Essa mesma transformação está disponível a todo aquele que crê de verdade. O testemunho de Pedro também nos alerta contra os falsos mestres. Em sua segunda carta, ele denuncia com veemência aqueles que introduzem heresias destruidoras e exploram o povo com palavras fictícias. Ele não suaviza sua denúncia, mas afirma que deles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. A fidelidade doutrinária não é detalhe secundário, mas questão de vida ou morte espiritual. Vivemos em uma era saturada de falsos evangelhos que prometem prosperidade sem arrependimento e glória sem santidade. Pedro nos exorta a discernir e resistir. Essa vigilância é parte do permanecer em Cristo. João 15 nos lembra que o ramo só tem vida se estiver ligado à videira. A falsa doutrina é como praga que corrói a seiva e mata a árvore. Pedro aponta para o destino desses mestres, comparando-os a cães que voltam ao próprio vômito e a porcos lavados que voltam a revolver-se na lama. Imagens duras, mas necessárias para mostrar o horror da apostasia. Ao mesmo tempo, ele fortalece os fiéis. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar, sob castigo, os injustos para o dia do juízo. A soberania divina garante que a justiça prevalecerá. Paulo também adverte em Efésios 5: "Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência." A harmonia entre Pedro, Paulo e João é clara. Não há espaço para engano na Igreja de Cristo. A santidade exige discernimento, a obediência exige vigilância. A permanência exige resistência. Pedro insiste que a igreja é um povo peregrino e forasteiro. Não somos deste mundo. Portanto, não podemos viver como se pertencêssemos a ele. Isso significa rejeitar os valores corruptos que nos cercam e abraçar o estilo de vida santo que Deus exige. Significa viver como luz em meio às trevas, como testemunhas em meio à incredulidade. Outro aspecto central na visão de Pedro é o sofrimento cristão. Ele escreve: "Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus." Aqui não há promessa de isenção, mas de presença. Pedro viveu essa realidade desde o início. No livro de Atos, ele foi preso e açoitado, mas saiu jubiloso por ter sido considerado digno de sofrer afronta pelo nome. Essa alegria não era masoquismo, mas fruto do Espírito. Hoje muitos rejeitam qualquer teologia do sofrimento, preferindo uma espiritualidade de conforto. Mas Pedro nos lembra que a cruz é o caminho inevitável do discípulo. Negar isso é negar o próprio Cristo. Por isso, quando Pedro exorta: "Cristo padeceu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos." Ele estabelece o sofrimento como marca do discipulado.
Não é exceção, é regra. Essa visão se conecta com João 15, onde Jesus declara: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. O ódio do mundo é confirmação da fidelidade do discípulo. Paulo também confirma em Efésios que precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, porque a batalha não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade. O sofrimento é parte da guerra, não sinal de derrota. A esperança de Pedro é que esse sofrimento não é inútil. Ele fala da coroa da glória que será revelada aos que perseverarem. Ele aponta para novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Assim, Pedro nos chama a viver não pela lógica do presente, mas pela promessa do futuro. Esse é o alicerce da perseverança cristã. No fim de sua vida, Pedro escreve palavras de despedida. Ele sabe que está prestes a deixar o corpo, como o Senhor lhe revelou. Mas sua preocupação não é consigo, e sim com a igreja. Ele diz: Por isso estarei sempre pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco. Pedro entende que precisamos ser constantemente lembrados daquilo que já sabemos. O perigo não é apenas a ignorância, mas o esquecimento. Por isso, ele reforça a necessidade de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida cristã é uma jornada de crescimento, não de estagnação. Quem não cresce, morre. E aqui está a grande mensagem de Pedro. Fé e santidade não são opcionais, são inseparáveis. A fé que não gera santidade é morta. A santidade que não nasce da fé é legalismo vazio. Pedro nos aponta para a vida plena em Cristo, marcada pela obediência, pela resistência e pela esperança. Ele nos chama a viver como estrangeiros neste mundo, firmes na promessa de um reino eterno. No final, Pedro nos lembra: a ele seja a glória, assim agora como no dia eterno. A história de Pedro não termina em negação, mas em exaltação ao Senhor. Esse é o destino de todos os que permanecem fiéis. Assim, somos desafiados a viver não de aparências, mas de raízes profundas, a permanecer na videira, a andar como filhos da luz, a sofrer com Cristo para também reinar com Ele. A mensagem de Pedro ecoa até hoje. Fé sem santidade é mentira. E o chamado de Cristo continua o mesmo: segue-me.